Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, de Jeremy Bentham. Uma obra fundamental, sem dúvida. Vamos mergulhar fundo nela. É um livro interessante porque nasceu quase como um prefácio, né? Para um código penal que ele planejava. Exato. E acabou virando uma referência por si só. E ele quase não publicou, achava longo, talvez árido demais, mas parece que as ideias circularam antes mesmo da versão final. É verdade. Mas o próprio Bentham, apesar de reconhecer essa densidade, defendeu a publicação. Ele dizia que cada detalhe ali, cada vírgula, foi essencial para pensar a legislação na prática. Ah, então não era só filosofia pura. Não mesmo. Ele até menciona capítulos específicos, tipo sobre sensibilidade, ações, intenção, consciência, motivos. Ele dizia, olha, isso aqui tem aplicação direta, não é viagem. Entendi. Então a nossa missão aqui é, desvendar esse pensamento do Bentham, essa tentativa dele de criar quase uma ciência da lei, baseada num princípio-chave. Exatamente. E esse princípio é o famoso princípio da utilidade. Que depois ele chamou de princípio da maior felicidade, né? Isso. A ideia central é até bem direta. A natureza nos colocou sob o comando de dois mestres, soberanos, ele diz. A dor e o prazer. Dor e prazer. São eles que apontam o que a gente deve fazer e, mais importante, o que a gente vai fazer. Tudo gira em torno de buscar prazer e fugir da dor. Parece simples, né? Quase instintivo. Buscar o que é bom, evitar o que é ruim. Mas como é que isso vira base para a lei, para a moral? Uma coisa tão complexa. Aí é que está o pulo do gato, do Bentham. Ele define utilidade de um jeito bem específico. Não é só ser útil, é a propriedade de qualquer coisa. Uma ação, um objeto, de produzir benefício, vantagem, prazer, bem, felicidade. Ou de evitar o contrário, né? Exato. Ou de prevenir dano, dor, mal, infelicidade. E para a comunidade? Bom, o interesse da comunidade é só a soma dos interesses de cada pessoa ali dentro. Então, uma lei ou uma ação está de acordo com a utilidade se a tendência dela de aumentar a felicidade geral for maior que a tendência de diminuir. É um cálculo de consequências, basicamente. Um cálculo de felicidade. Mas ele tenta provar que esse é o princípio certo, porque é uma afirmação bem forte, né? Basear tudo nisso. Ele aborda isso sim, e a resposta dele é curiosa. Ele diz que provar isso é impossível. E, ao mesmo tempo, desnecessário. Impossível e desnecessário? Como assim? Impossível, porque seria o princípio fundamental, a base de toda prova. Tipo um axioma na geometria. Você não prova o axioma, você usa ele. Entendi. É o ponto de partida. Isso. E de necessário, porque, segundo ele, a gente já usa esse princípio o tempo todo, por instinto, na nossa vida. A gente busca prazer e evita dor naturalmente. O problema não é aceitar o princípio. É aplicar direito. Exato. É aplicar de forma consistente, sem se perder no caminho, sem deixar outras coisas atrapalharem. Interessante isso de já usarmos sem saber. Mas, claro, ele não era o único pensando sobre moral e lei. Ele discute outras ideias, né? Princípios que ele via como adversários. Com certeza. E essa parte é bem legal para entender o que ele não queria. O primeiro que ele ataca é o princípio do ascetismo. Ascetismo, tipo negar o prazer. Isso, ele acha que surgiu quando uns pensadores sacaram que alguns prazeres levam a dores maiores depois. O que é verdade, né? Sim, acontece. Só que aí, em vez de só ponderar, eles teriam generalizado e começado a condenar o prazer em si. E a valorizar a dor, a privação. Ele vê duas fontes para isso. Filósofos buscando fama de autocontrole e religiosos com medo do castigo divino por causa dos prazeres mundanos. Então seria o inverso total da utilidade. Buscar a dor, rejeitar o prazer como regra. Exatamente. Só que o Bentham, muito prático, nota que isso raramente virou política de governo de verdade para toda a sociedade. Ah, faz sentido. Pedizem Dos grupos, sim. Monges, talvez, os espartanos antigos, mas um governo criar leis para fazer todo mundo sofrer mais, ele acha que não. Mesmo guerras santas ou perseguições que causaram sofrimento imenso,
eram para punir grupos específicos, né? Hereges, infiéis. Não era um projeto de dor para todos. O outro princípio que ele critica, talvez até com mais força, é o da simpatia e antipatia. Simpatia e antipatia, gostar ou não gostar? Basicamente. Ele diz que isso nem é um princípio de verdade, é mais a negação de um princípio objetivo. É quando você aprova ou desaprova algo só pelo sentimento que aquilo te causa. Gostei é bom, não gostei é ruim, sem olhar para as consequências reais para a felicidade geral. Ué, mas a nossa intuição moral, sentimento, não conta? A gente não sente que algo é errado? Conta como ponto de partida, talvez. Mas Bentham vê um perigo enorme aí. Se o sentimento de uma pessoa vira lei para todo mundo, é despotismo. Verdade. E se o sentimento de cada um é a lei para si mesmo, aí vira anarquia moral, né? Cada um com sua régua. Entendi. Ele diz que muitas expressões bonitas que a gente usa, senso moral, lei natural, justiça, razão no fundo, muitas vezes são só um jeito chique de dizer eu gosto ou eu não gosto sem analisar de verdade o impacto daquilo. Quer dizer, um disfarce para simpatia e antipatia. Exato. Pode até coincidir com a utilidade às vezes, por sorte, mas é muito mais fácil errar, diz ele. Especialmente pro lado da severidade, punindo porque algo nos causa repulsa, e não porque é realmente útil prevenir aquilo. Ok, entendi a crítica. Se a utilidade é o guia e os sentimentos puros são perigosos como critério final, como é que a utilidade funciona na prática? O que nos força a seguir a dor e o prazer, mesmo sem pensar nisso? Aí entram as sanções. É um conceito-chave para ele. Sanções são as fontes de onde vêm os prazeres e as dores que nos motivam. São tipo as forças que nos direcionam. Ele identifica 4. 4 fontes. Quais são? Primeira, a sanção física. São as dores e prazeres que vêm da natureza, sem ninguém planejar. Tipo a dor da ressaca depois de beber demais ou o prazer de comer algo gostoso. Consequência direta. Certo. Natural. Segunda, a sanção política. Essa vem da lei, do governo. A multa, a prisão ou uma recompensa oficial. É o Estado agindo. A lei, o juiz. Isso. Terceira, a sanção moral ou popular. Essa vem da sociedade, das pessoas ao redor. O prazer de ter boa fama, ser querido, ou a dor da vergonha de ser mal visto, fofoca, a pressão social. Reputação. Diosa. São os prazeres e dores que a pessoa acredita que vêm de Deus ou de um poder superior. Medo do inferno, esperança do céu, essas coisas. Faz todo sentido. São diferentes tipos de pressão, né? Ou incentivos. Todos baseados em esperar prazer ou dor de fontes diferentes. Natureza, lei, sociedade e religião. E ele não para aí nessa busca por uma base racional. Ele tenta até criar um método para medir o valor de um prazer ou de uma dor. É o famoso cálculo hedonístico. Calcular prazer e dor? Como assim? Para avaliar um prazer ou dor isolado, ele sugere olhar 4 coisas. Intensidade, quão forte é. Duração, quanto tempo dura. Certeza, é garantido que vai acontecer. E proximidade, acontece logo ou vai demorar. Ok, 4 dimensões. Mas para avaliar a tendência de uma ação que causa isso, ele adiciona mais 2. Fecundidade, que é a chance daquele prazer ou dor levar a mais prazeres ou dores do mesmo tipo. Tipo um efeito dominó. Isso. E a pureza, que é a chance de não ser seguido por sensações do tipo oposto. Um prazer puro não traz dor depois. Uma dor pura não traz alívio. É quase uma matemática da felicidade mesmo. E para fazer essa conta, ele deve ter listado o que vale como prazer e dor, né? Sim, ele cataloga o que chama de prazeres e dores simples. A lista é grande. Prazeres dos sentidos, de riqueza, de habilidade, de amizade, de boa fama, de poder. Até aí, ok. Prazer de piedade, religioso, de benevolência, ajudar os outros, e ele inclui até o prazer de malevolência. Prazer de ver o mal alheio. Ele reconhece isso. Reconhece como um tipo de prazer que existe sim, embora ele note que geralmente é impuro e causa mais mal do que bem no geral. E tem os prazeres de memória, imaginação, expectativa, alívio e as dores correspondentes para cada um. É um mapa bem detalhado da nossa vida emocional, digamos assim. Mas essa experiência toda, esse cálculo, não pode ser igual para todo mundo, né? A mesma coisa
Pode dar prazer para um e nada para outro. Ele leva isso em conta? Totalmente. E aqui a gente vê que o sistema dele é mais complexo do que parece à primeira vista. Ele tem um capítulo inteiro só sobre as circunstâncias que influenciam a sensibilidade. É uma análise de como fatores individuais mudam nossa resposta à dor e ao prazer. Ah, que fatores, por exemplo? Nossa, são muitos. Ele lista coisas como saúde, força física, resistência à dor, ele chama de hardness, alguma deficiência física importante, nível de conhecimento, força intelectual, firmeza de espírito, autocontrole, gostos pessoais. Já é bastante coisa. E continua. Sensibilidade moral, religiosa, vieses morais e religiosos, capacidade de sentir simpatia ou antipatia pelos outros, sanidade mental, situação financeira, laços sociais, família, amigos, inimigos. Uau! Até constituição física e mental de nascença, sexo, idade, classe social, educação, clima, origem familiar, tipo de governo e até a religião que a pessoa segue. Caramba, é uma lista gigantesca. Isso mostra que, apesar do princípio universal da utilidade, ele sabia que as pessoas são muito diferentes. E isso complica muito aplicar aquele cálculo na prática, né? Especialmente para quem faz a lei. Exatamente. Não dá para esperar que uma lei tenha o mesmo efeito em todo mundo. E essa atenção à complexidade continua quando ele analisa uma ação humana para fins legais. Para julgar um ato, especialmente para punir, Bentham diz que a gente precisa olhar 4 coisas. 4. Primeiro, o ato em si, o que aconteceu objetivamente. Segundo, as circunstâncias, o contexto é tudo. Terceiro, a intencionalidade. A pessoa quis fazer aquilo, ela quis as consequências. E quarto, a consciência. Ela sabia das circunstâncias, tinha noção do que poderia acontecer. Então não é só o resultado, tem que ver o que estava na cabeça da pessoa, o que ela queria, o que ela sabia. Isso já parece mais com o nosso direito penal moderno, né? Intenção, conhecimento. Sim, ele estava tentando sistematizar isso. E os motivos. Aquilo que nos leva a agir. Normalmente a gente pensa motivo bom, ação boa, motivo ruim, ação ruim. Compaixão leva a ajudar, ganância leva a roubar. Bentham via assim. Então aqui vem outra ideia dele que causa estranheza para muita gente. Ele argumenta que, falando de modo bem estrito, nenhum tipo de motivo é bom ou mal em si mesmo. Nenhum? Nem ódio, nem ganância? Os motivos para ele são só a expectativa de ganhar um prazer ou evitar uma dor. São forças psicológicas, neutras na sua essência. O mesmo motivo pode levar a ações boas, más ou indiferentes. Tudo depende das consequências da ação final. Como assim? Me dá um exemplo. Pega o desejo de dinheiro, o interesse pecuniário. Pode levar alguém a roubar, o que é ruim para as consequências gerais, mas pode levar alguém a trabalhar duro, a inovar, o que é bom. O motivo base, querer dinheiro, é o mesmo. Ele até mostra como a gente muda o nome do motivo dependendo do resultado. Interesse pecuniário vira ganância ou avareza, se o resultado é ruim, mas vira economia ou espírito empreendedor, se é bom. O desejo sexual vira luxúria, ruim, mas é aceito no contexto certo. O foco tem que ser nos efeitos da ação, não na qualidade do motivo por trás. Ele classifica os motivos pela tendência geral dos seus efeitos. Tem os sociais, benevolência, que quase sempre ajuda a utilidade, os dissociais, malevolência, antipatia, que geralmente atrapalham, e os autorreferentes, desejo físico, dinheiro, poder, autopreservação, esses podem ir para qualquer lado. Ele nota que alguns autorreferentes, como querer boa fama ou amigos, costumam alinhar com a utilidade, porque geralmente a gente consegue isso fazendo bem aos outros. Entendi. É uma visão bem pragmática dos motivos. Focada no resultado. Agora, voltando à prática. Se o objetivo é maximizar a felicidade, como que entra a punição? Punição é causar dor? É o mal? Como encaixar isso? Essa é a grande questão, né? E Bentham encara de frente. Ele é claro. Toda punição é um mal. Ponto. É causar infelicidade. Por isso, ela só pode ser usada se e somente se
ela prometer evitar um mal maior. Ah, então a justificativa é puramente evitar algo pior. Exatamente. É instrumental. Só vale a pena punir se for útil para aumentar a felicidade geral, principalmente desencorajando crimes futuros. É prevenção, não vingança. E com base nisso, ele diz quando a punição não deve ser usada. Primeiro, se for infundada, se não houve dano real ou se o dano foi compensado por um bem maior, tipo legítima defesa, ou se vai ser reparado com certeza. Certo. Sem dano, sem punição. Segundo, se for ineficaz, se a ameaça da punição não tinha como impedir o ato, tipo lei que surge depois do fato, ou casos de criança muito pequena, loucura, coação irresistível. Não adiantaria punir. Terceiro, se for improfícua ou cara demais. Se o sofrimento causado pela punição, para o infrator, para a família dele, custos para a sociedade, for maior que o sofrimento causado pelo crime que se quer evitar. Tem que valer a pena o custo em dor. A conta não fecha, digamos. Isso. E quarto, se for desnecessária. Se dá para evitar o crime de um jeito mais barato, em termos de sofrimento. Tipo, educando as pessoas, dando informação, incentivos positivos. Uma visão bem focada em minimizar o sofrimento total. E quando a punição é justificada por essa lógica, como ele pensa a quantidade, a dose certa? Para ter proporção. Regra 3. Se o sujeito está pensando em 2 crimes, a punição para o mais grave tem que ser autossuficiente para ele preferir cometer o menos grave, se for cometer algum. Para direcionar para o mal menor. Isso. E tem que considerar a certeza e a proximidade da punição. Quanto menos certeza ou mais demorada for a punição, mais severa ela vai ter que ser para ter o mesmo efeito. Uma punição pequena, mais certa e rápida pode ser mais eficaz que uma enorme, mais incerta e distante. Ele também lista um monte de qualidades que uma boa punição deveria ter, tipo ser variável, para ajustar o caso, equânime, ter impacto parecido em pessoas diferentes, proporcional a outras penas, característica, lembrar o crime se possível, exemplar, ser vista, frugal, não causar dor à poa, ajudar na reforma, incapacitar para novos crimes, ajudar na compensação da vítima, ser popular, aceita pela sociedade e remissível, poder ser perdoada ou cancelada. É quase um checklist para o legislador. Nossa, é um esforço impressionante para racionalizar a punição, né? Tirar da emoção e colocar no cálculo de utilidade. Para a gente ir fechando, como é que ele organiza o alvo principal da lei penal, os próprios crimes, os delitos? Ele tenta criar uma classificação bem lógica, baseada em quem é a vítima principal do dano. Ok. Primeiro, delitos privados. Afetam pessoas específicas. Contra a pessoa, a propriedade, a reputação, a condição social. Segundo, delitos semipúblicos. Afetam uma parte da comunidade, um bairro, um grupo, mas não todo mundo. Terceiro, delitos autorreferentes. O dano principal é para quem comete. Suicídio, vícios. Aqui a coisa fica mais complexa para justificar a punição pelo utilitarismo puro, mas ele admite danos secundários. Quarto, delitos públicos. Afetam a sociedade inteira de forma geral. Traição, espionagem, crimes contra a justiça, contra o tesouro público, a saúde pública, a soberania, a religião, se perturbar a ordem. E o quinto, delitos multiformes. Uma categoria meio pega-tudo para coisas como falsidade e quebra de confiança, porque podem aparecer em qualquer uma das outras classes. É uma estrutura bem ambiciosa, tenta mapear todo o comportamento humano prejudicial de forma lógica, baseada nas consequências. Sem dúvida. O que fica dessa exploração toda é essa tentativa monumental do Benton de colocar a moral e a lei num fundamento racional, calculável, a utilidade, a maior felicidade para o maior número. Ele nos força a perguntar o porquê das leis, o porquê das regras morais, a pesar as consequências de verdade. E isso nos deixa com aquela pergunta no ar, né? Será que dá mesmo para reduzir a vida humana tão complexa, cheia de intenção, sentimento, valor, a um cálculo de prazer e dor,
Ou será que essa tentativa, mesmo talvez imperfeita, meio fria às vezes, é o melhor guia que a gente tem para tentar construir leis e uma sociedade, sei lá, mais justa, mais feliz de um jeito concreto? Fica para pensar. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original, Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, e experimente a leitura completa.